Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema a luxação do ombro no atleta. Eu sou João Felipe, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Irei conversar com os colegas, não vou nem falar de profissionais, mas sim de colegas, doutor João Polidoro, cirurgião de ombro e cotovelo e médico do esporte pela Santa Casa de São Paulo, faz parte do núcleo avançado de cirurgia do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Oswaldo Cruz, e do amigo Marcos Vinícius, médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, chefe da divisão de traumatologia e ortopedia do INTO e chefe do serviço de ombro e cotovelo do INTO. Vamos abordar, nós estamos no mês da SBRAT e vamos buscar, com os dois grandes profissionais que temos agora, a visão da abordagem das luxações do ombro num atleta. Falar de luxação do ombro é algo muito amplo, né? Nós temos vários contextos, várias articulações que formam nossa cintura escapular e direcionar para um só tema é difícil. Então, a gente tentou selecionar as patologias mais comuns voltadas a esse tema, que no caso seriam as patologias da glenomeral e da acromioclavicular. E daí a gente vai criando dentro desse contexto o nosso desenvolver da nossa participação. Eu que agradeço, João, o convite, ao João Felipe, ao Marcos, são colegas. A gente se orgulha muito da Sociedade de Ombro, de termos amigos e estarmos sempre juntos aí nos congressos e cursos, e falar sobre um tema polêmico que até hoje gera discussão, que é a instabilidade do atleta, e é um tema gostoso de conversar, porque todo mundo tem um caso de consultório, um caso que gera dúvida na indicação do tratamento. Olá a todos, João Felipe, grande amigo, João Polidoro, grande colega aí da profissão. Agradecer a SEC, SBRAT, SBCOC, todo mundo pelo convite. Ótimo tema escolhido, 1000 variantes, luxação anterior, posterior, multidirecional, traumática. A gente vai falar de acromioclavicular. Vamos rápido que o universo é infinito desse assunto. Perfeito. Vamos lá. Como o Marco falou, a gente tem muita coisa, se a gente fosse centralizar dentro das patologias com instabilidade voltada à cintura escapular. Mas quando eu falar da início, vamos tentar focar em dois temas. A gente tentou selecionar coisas comuns, coisas controversas e coisas que possam estar relacionadas ao esporte. O primeiro tema que a gente vai estar abordando é como abordar o primo luxador. Sabe-se que no passado se pensava que a luxação glenomeral anterior, falando de anterior, se abordava a princípio de forma mais conservadora, a ideia de se uso de tipóia, tantos dias com tipóia para fazer com que ocorresse cicatrização, isso promovia em alguns momentos um retardo do retorno às atividades de forma convencional. Lembrem sempre que a gente está lidando com o contexto de um atleta, tá? E hoje, às vezes, o pêndulo passa a uma outra direção. E eu queria ouvir de vocês. Vamos começar agora com o Marco. Ô, Marco, qual é a sua opinião com relação ao atleta primo luxador? Quando é que seu pêndulo balança para o lado conservador? Quando é que seu pêndulo balança para o lado cirúrgico? João, eu acho que assim, com o passar dos anos, o melhor entendimento da fisiopatologia da doença, das lesões essenciais, das lesões associadas que surgem no decorrer da história natural da doença, a gente veio tendendo a ser cada vez mais agressivo com esses pacientes. Eu acho que o grande detalhe quando a gente fala de atleta é definir que atleta que a gente está falando. A gente está falando daquele atleta de fim de semana, a gente está falando de alguém que pratica exercício regularmente, porém como um hobby, a gente está falando de um competidor amador ou a gente está falando de alguém profissional? Segundo, qual o nível de performance que esse atleta tem, qual é o esporte que ele pratica, qual é a dependência que ele tem do movimento de arremesso, qual é o prognóstico de carreira, se eu estou no meio da competição, se eu estou em intertemporada, se eu estou nas minhas férias. Todas essas variáveis, o gênero, né? Se eu estou falando do público masculino, feminino, a gente sabe que tem que diferenciar, não dá para tratar todos iguais. Se eu estou falando de alguém esqueleticamente imaturo, que está em desenvolvimento ainda da carreira, se eu estou falando de alguém já sênior. Então, tudo isso vai ser assim, figurinhas que a gente vai abrindo no álbum e vai
tomando decisão baseado numa gama de informações que não é simplesmente só se o ombro deslocou ou não deslocou. Eu acho que o João vai pela mesma linha, mas eu fico bem curioso de ouvir o que ele tem a dizer. Eu concordo muito com o Marcos, eu acho que é isso mesmo. É um conjunto de fatores que você tem que avaliar. E hoje tem um fator também a mais que a gente leva, que é a própria. Antigamente era uma decisão mais do médico. Hoje a gente expõe esses fatores para o paciente e às vezes acaba ainda ouvindo ainda o que o paciente tem por pensar. E mesmo assim, um ou outro caso, que é aqueles casos que você fica no limite, olha, podemos tentar o conservador, ou é mais indicativo o cirúrgico, acaba pesando muito a decisão ali do paciente, né? Eu queria ouvir de Eu acho vocês, que na o que verdade, assim, assusta... desculpa, Marco, eu acho que a gente tem uma variedade de perfis, né? Mas assim, vamos tentar focar num perfil único. Eu acho que o perfil nosso aqui é aquele atleta. Atleta é aquele cara que, entre aspas, viva que a profissão dele é aquilo lá, tá bom? Então, vamos focar nisso aí. E focando nisso, eu Ah, queria ouvir de vocês qual é a abordagem ao primo luxador na glenomeral. Vamos falar de forma simples. Vocês usam tipóia? Por quanto tempo usam tipóia? Vocês pensam cirurgicamente em qual contexto no atleta, adulto jovem, e que vive do esporte? eu não sei, vou começar. Eu acho que assim, João, a tipóia no meu meio é simplesmente um analgésico. A tipóia não é tratado como um meio de garantir estabilidade para a articulação. A estabilidade da articulação é quase intrínseca depois que ela é reduzida, né? A gente não vai falar daquele cuidado ali à beira do campo, né, que todo mundo já sabe, você tirar o atleta em segurança, ver se tem lesão associada, levar para um ambiente adequado, fazer uma redução, tirando aquela coisa da imprensa, de todo mundo em cima, fazer as coisas como, do ponto de vista médico, né, uma boa prática médica. Eu acho que o ponto central é o seguinte, esse paciente, em geral, ele é cirúrgico, na minha opinião, porque ele depende do físico do corpo para trabalhar. Esportes de exceção não dependerão do gesto desportivo do ombro que possa gerar a instabilidade. Você vê que até o futebol, que é um esporte que não se relaciona com o membro superior, a colisão, a queda, ela expõe o atleta seguidamente à recidiva disso. Então, a princípio, num atleta de competição, a abordagem é pensar em cirurgia, e acho que a grande questão é qual o timing de operar e qual a técnica cirúrgica que você vai selecionar. Esses são os dois fatores, para mim, primordiais. Mas hoje o pêndulo para eles é completamente em direção ao tratamento cirúrgico. Perfeito. Era isso que, na verdade, parece que eu estou em todo brincadeira, mas eu estava querendo ouvir. A gente que já tem um tempo de estrada viveu o período de tratamento conservador, né? A gente sabe, todos nós Isso. sabemos disso. Mas ter essa noção de que o atleta é um paciente diferente e que eu busco uma resolução mais precoce de retorno a ele para o alto rendimento nesse formato, eu acho que isso é o ideal. Eu não sei se você concorda com isso, Polidoro. Concordo, eu acho que no atleta profissional, exatamente o que o Marcos falou, a tipóia eu uso também uma semana, não passo de uma semana. Eu inicio, mesmo já pensando no tratamento cirúrgico, eu gosto de iniciar a fisioterapia precoce, acho que ajuda na reabilitação. Até mesmo se eu for operar, eu consigo um pós-operatório melhor para esse paciente, tá? Já fazendo uma fisioterapia. Tem gente que não põe fisioterapia, então acho que é importante falar. E eu concordo na questão da indicação cirúrgica, principalmente, né, nos atletas profissionais, e essa questão do time é o que vai definir. Às vezes, durante uma temporada que a gente vai conversar, talvez não seja o time da cirurgia, e a gente pode até retornar esse atleta para a prática do esporte precocemente, né, e após a temporada pensar no procedimento. Talvez algumas posições e esportes específicos, a intervenção tenha que ser a qualquer momento, independente do time da temporada. Por exemplo, um lutador é a qualquer momento. A luta é inviável com um ombro que tenha luxado traumaticamente. Um goleiro, mesma coisa. O goleiro não vai ter a mesma performance se ele não for operado naquele instante. Mas a maioria dos outros esportes, você vê assim, muito comum no basquetebol, no voleibol, esse Ciclista, não atleta, o tomo ciclista, ciclista. você consegue reduzir a articulação, reabilita, como o Polidoro falou,
entendeu? Esse paciente vai ser capaz de retornar a performance dele, e aí, fora de temporada, você vai fazer o tratamento definitivo. Aí eu não vejo problema nenhum. Mas como vocês dois disseram no início, caso a caso. Perfeito. Eu até hoje lembrei um detalhe que às vezes me perguntam alguns alunos sobre aquela imobilização de rotação externa, né, que o Itoy mostrava, só que ele mostrou que precisava de 60 graus de rotação externa. Nenhuma tipóia que a gente tem deixa uma abdução de 30 com 60 de rotação. Então, ele mesmo quando veio para o Brasil, perguntamos para ele, tiver a oportunidade, fica praticamente inviável fazer esse tratamento com essa imobilização de rotação de 60 graus. Marco entrou Não, num contexto que eu acho que ficou muito legal, que seria até dando continuidade à nossa linha de raciocínio, que é o abordar o atleta durante a temporada, ou no período de férias, ou off-season, como a gente poderia chamar. E daí foi dado a ideia de que, dependendo do tipo de esporte, do contexto do esporte, é que seria feita essa diferença. Vocês querem acrescentar mais uma coisa de como é que eu abordo o atleta durante a temporada ou fora da temporada? Tem alguns estudos, João, principalmente nos Estados Unidos, dos atletas, jogadores de futebol americano, né, sobre tempo de cirurgia e retorno. São caras que ganham milhões ali por temporada e tem uma temporada muito curta, 15, 16 jogos ali, agora acho que é 18, se eu não me engano. Mas o que acontece? Esses jogadores, eles, obviamente, dependendo da posição, linebacker ali, que é o da defesa, aquele central, eles botam uma proteção ali, um brace específico, e o cara volta em 10 dias, né? Os estudos mostram ali, em 10 dias ele volta. Assim, se ele volta a subir luxar ou ele luxa, para eles não é um grande problema um novo episódio. E aí vai só abordar depois da temporada, né? Então, o agravante disso, e Polidoro tem razão, a abordagem talvez do esporte americano seja diferente por exemplo, do esporte olímpico, do esporte que a gente está acostumado, é que eles não se preocupam com a evolução natural da doença. Tem trabalhos de segmento de médio e longo prazo, 5, 10 anos, que mostram o número de lesões associadas, e o nosso grande inimigo, que é o defeito ósseo, ele é quase uma consequência natural no subluxador. E talvez pelos milhões, o dinheiro envolvido, a temporada curta, isso seja negligenciado. Mas, por outro lado, quando você pega atletas de basquetebol profissional da NBA, eles luxam no meio da temporada e na primeira intertemporada, ou às vezes na primeira sequência, eles já vão ao tratamento cirúrgico. Não existe, talvez, uma insistência tão grande. Então, eu acho que tem fatores extramédicos, vamos chamar assim, fora da nossa essência, que o empresário impõe a você, enfim. E aí, como foi dito pelo Polidoro logo no início, é um jogo de informar ao atleta as consequências do problema e tomar uma decisão em conjunto. Lembrando que, assim, algumas técnicas hoje que a gente usa em atleta, a reabilitação é muito precoce, né? Se a gente for entrar em técnica aqui, discutir de fazer um bloqueio ósseo, a reabilitação e retorno no esporte é infinitamente mais rápido do que se a gente for tratar nas partes moles, né? Com todas as consequências futuras que eventualmente isso pode trazer. A gente tem cada vez mais visto um início cada vez mais precoce, né? A gente vê hoje que seria o Leader Legal americano, os nossos atletas cada vez mais jovens participando de esportes com alto rendimento. Eu acho que isso aí seria uma ideia boa de discutirmos também sobre isso. Como é que a abordagem de vocês difere um pouco? Qual é a idade limite para vocês, para a gente pensar cirurgicamente? Qual é aquele paciente que diz, abaixo dessa idade eu sou mais conservador? O que vocês pensam? Olha, eu gosto muito de uma abordagem da clínica Mayo. Não sei se vocês já chegaram a ver, o Tokshi fala muito disso. Ele pegou aquele score do Pascal Ballot, o ISIS score, que é para decidir entre tratamento de partes moles ou ósseo. Não tem nada a ver com indicação da cirurgia ou não. E ele trouxe esse score para um que ele chama NISIS, ele pôs o N, não operativo tratamento, tal, para ver se indicava ou não a cirurgia para o atleta. E aí ele começou a avaliar desde os 13 anos. Então acho legal essa história do limite de idade. Ele fala que do 13 anos para baixo, geralmente é conservador, sem dúvida. Depois ele pega aqueles de 15 a 18 anos e aí ele aplica esse score, que é
idade, esporte de contato ou não, tudo aquilo que a gente sabe do ISIS e faz a pontuação. E aí ele fez essa pontuação com 60 atletas avaliando ali. E ele diz que um score abaixo de 7 nessa pontuação, ele tem uns 80 e tantos por cento de sucesso com o tratamento conservador. Entendeu? Óbvio que se tiver um defeito bipolar, uma lesão óssea, um bancar, uma luxação, um raio-x anteroposterior que você vê um Rio-Sachs maior, uma lesão, um defeito ósseo, ele já indica a cirurgia. Se não, dos 15 aos 18, ele tenta conservador. Passou dos 18, ele vai mais para o lado cirúrgico, entendeu? E que é o que a gente já conversou, que é o atleta já virando um profissional, e aí ele vai partir mais para a indicação cirúrgica. Esse é um tema especificamente polêmico, que é a luxação do ombro no esqueleticamente imaturo. Indo um pouco na linha do que o Polidoro falou, tem alguns trabalhos mostrando que quando você trata esses pacientes imaturos, ainda com físio aberta, eles recidivam em menos de 5 anos, até mais rápido do que aqueles pacientes tratados nas partes moles já amadurecidos, né, após os 18, 19 anos. Isso é porque o corpo não desenvolveu. O sistema muscular se desenvolve muito após o sistema cápsula ligamentar. Isso é um grande problema. Até em termos de gesto desportivo, os componentes de propriocepção, de técnica, de gesto, de performance, eles são completamente diferentes. Por isso que o juvenil não treina com o infantil. Então, assim, talvez a gente tenha que dividir em 3 grupos. O pré-púbere, tá? Esse é sempre conservador. O amadurecido é sempre cirúrgico, porque ele já tem competitividade alta. O problema é o pós-púbere, que ainda não é adulto, né? Adolescente não é um adulto pequeno. E aí esse que é a grande controvérsia. Eu acho que esses, talvez, 3 critérios, o quanto de fato aquilo é uma carreira, que às vezes não é uma carreira ainda, a família quer que seja uma carreira, mas aquilo não é uma carreira. Se tem defeito ósseo, eu acho que isso é um ponto, especialmente defeitos bipolares, e tem um fator aí, o quanto esse paciente tem frouxidão ligamentar. Eu acho que esse é um terceiro fator que esses adolescentes têm, e muitas vezes eles são os multidirecionais que evoluíram especificamente com um evento traumático anterior, mas eles são multidirecionais na essência dele, antero-inferiores, às vezes tem um componente posterior associado. Esses pacientes, então, são os de maior preocupação, porque a tendência é que, com o tempo, eles vão ficando cada vez mais doentes, porque a subluxação vai gerar defeitos continuados. Eu acho que a discussão está bem legal, mas eu acho que existe uma outro caminho que a gente tem, outra patologia, que muito comumente envolve a cintura escapular e relaciona muito com o esporte, que são as luxações acromioclaviculares. É aquela classificação clássica do Rockwood, que a gente conhece desde a época da residência, nos direciona mais ou menos a que caminho seguir, mas existe sempre aquela dúvida com relação a LAC tipo 3, 3A, 3B, como é que a gente conduz? Mais uma vez, eu acho que seguindo a mesma linha de raciocínio que a gente usou para a glenomeral, LAC3 em atleta. Atleta que é, mais uma vez, aquele cara que depende do esporte para o ganha-pão dele, vamos chamar assim. O que é que você acha, Marco? Qual a sua opinião? Então, você hoje está afim da polêmica, como sempre. Mas eu gosto Entendeu? disso. Então, de novo, acho que na 3, eu acho que eu gosto muito do que Mazoca fala, entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem muito sentido, o protocolo da Isacos se refere a isso. Eu acho que o 3, na grande maioria dos atletas, ele é de tratamento conservador. Você vai reavaliar eles mais ou menos de 3 a 6 semanas, vai fazer um cross-arm, um raio-x com incidência de cross-arm, você vai ver o quanto tem de subluxação ou subluxação superior da clavícula nessa incidência, e se após 6 semanas o doente é sintomático e tem uma instabilidade grosseira na incidência de cross-arm, aí você vai para o tratamento cirúrgico. É como se eu acredito nisso também, de que o reparo simplesmente acromioclavicular ou coraclavicular agudo nesses atletas não funciona, e que se eles têm que fazer uma cirurgia, eles vão ter que fazer um procedimento de reconstrução com allograft, auto-enxerto ou qualquer que seja, porque simplesmente fazer uma sutura com botão não vai segurar. Você precisa de um reinforce para fazer a cicatrização. Então, acho que essa é a conduta, a princípio conservador, em caso de exceção cirúrgico na fase aguda, tá? E aí reavaliar esses doentes após um tempo, ver o quanto de instabilidade eles têm e aí partir para uma reconstrução, se for o caso. Polidoro. Eu concordo perfeitamente. Acho que o trabalho do Mazoca é muito bom. Mostra todo esse
a condução da luxação grau 3 no atleta. Ali está perfeito, é exatamente o que o Marcos falou. Esse raio-x é um raio-x que a gente às vezes passa batido na prática, mas desde o começo os meus professores ali me ensinavam examinando o ombro. Isso é uma coisa que a gente vê fazendo a elevação ou cruzando, você vê que não é uma LAC 3 estável, né? Que você vê que a clavícula posterioriza no exame físico e você já fala, bom, essa LAC 3 é aquela que talvez não vai evoluir bem. Mas, curiosamente, acho que todos nós já tivemos no consultório pacientes que até que aparecem para a gente com uma LAC grau 5 e que está totalmente sem dor, né? Então, às vezes o cara é atleta, vai para cima, levou um tombo, lesionou, viu que estava machucado, tocou para frente e volta sem dor nenhuma. Então, eu acho que ali levar até umas 6 semanas, o tratamento conservador, deixa o cara treinar, ver como vai evoluir, fazer toda essa sequência de avaliação é fundamental para o atleta, mas inicialmente bota o atleta de volta. E se pudesse botar só um adjetivo aí, uma questão a mais, a doença acromioclavicular é uma doença que ela tem que ser analisada na ectoscopia, no exame físico, pelas costas do paciente. O que essa doença causa é uma discinesia da cintura escapular, é uma alteração de ritmo e estabilização da escápula, é uma dissociação da parte ligamentar do sustentáculo da articulação. Então, se você fica olhando de frente, você não vê o quanto essa projeção posterior que Polidoro comentou, você não enxerga ela pela frente, e você não vê a alteração na mecânica de movimento da escápula, que ela é completamente compensada. É por isso que esses atletas de arremesso, por vezes, reclamam assim, não, mas o braço cansa. Mas seu manguito tá bom. Lógico, a doença não tá, a doença é na escápula, a doença não é na escápula humeral, a doença é na escápula torácica. Essa que é a grande questão. Entendeu? Então, acho que é isso que falou, é radiografia, exame físico e feeling. Você tem que procurar na investigação isso. Que é o contexto que eu acho que, sintetizando o que vocês passaram, da ideia do 3B, né? Que é aquele 3 que é instável com relação à minha posição posterior, que a gente desenvolve esse conceito quando faz o cross-arming na avaliação do paciente. Ô, Marco, você gosta de dizer que eu sou polêmico, vamos estar mais polêmica ainda. Vamos voltar para acrômio clavicular no esqueleto imaturo. Eu acho que ainda é mais polêmico do que a glenomeral. Onde é que eu respeito a física? Até quando eu tenho física? A partir do momento não tem mais? Como é que eu mudo minha conduta? Como é que vocês pensam? Vai, Polidoro, fala você agora, inicia aí. Tá certo. Olha, a fise do acrômio, ela demora mais ali para se fechar. Se eu não me engano, eu posso até estar falando bobagem, mas acredito que em torno de. Tem parte da fise ali que fecha com quase 20 anos, em alguns Exatamente. casos, né? Então é uma coisa que demora mais. Agora, sim, eu acho que o principal fator ali na luxação acromioclavicular não é nem a lesão fisária, mas sim a questão da lesão ligamentar. Lógico que o coracoide também tem uma física que demora para fechar, né? Então, até pensando em reconstrução desses pacientes, às vezes tem que tomar cuidado, porque das complicações não é muito frequente, apesar de a gente ter cada vez fazendo furo maior no coracoide, furos de 4 para passar tape, 2 âncoras, reconstrução anatômica com 2 bottoms. Então, às vezes, você fragiliza demais o coracoide, uma das complicações é a fratura. Então, nesses casos, sim, tomar algum cuidado com a física, mas eu nunca tive um caso aí de um adolescente que eu precisei fazer uma LAC e tive alguma fratura. Não sei se o Marcos ou o João já tiveram, né? Então, o João Felipe realmente queria polêmica hoje, entendeu? E aí vamos dar polêmica para ele. Então, a questão no paciente esqueleticamente maturo com uma LAC é porque muitas vezes eles fazem descolamentos epifisários, como o Polidoro falou. Na verdade, ele faz descolamento tanto na clavícula distal quanto no coracoide. E o descolamento epifisário do coracoide, se ele for pequeno, na radiografia simples você não vai ver se você não fizer um axial adequado. Porque essa é a maior negligência que se tem na rotina dos pacientes com luxação acromioclavicular. Ela é uma doença que ela é no plano coronal, mas ela também é no plano axial. E na classificação de Rockwood, o que diferencia um tipo 3 para o tipo 4 é a imagem axial. E quantas vezes o paciente não faz o axial e ninguém vê que é um tipo 4. Essa é a mesma coisa para o esqueleticamente maturo. Você tem que fazer uma incidência axial para que você investigue se tem algum descolamento epifisário no processo coracoide, porque muda o tratamento.
Então, aqueles pacientes que fazem uma luxação acromioclavicular esqueleticamente imaturos e têm descolamento epifisário, eles são em tratamento cirúrgico. Os que não têm o descolamento epifisário, eles podem ser manejados conservadoramente. De novo, o aparelho muscular desses pacientes muitas vezes não se desenvolveu. Os músculos periescapulares, o core dele. Então, inicialmente, eles são magrinhos, desengonçados, é aquele adolescente que tem um braço compridão, é meio frouxo. Ele, com o tempo, conforme for desenvolvendo o aparelho muscular, se ele é um atleta mesmo de performance, simplesmente o trapézio com o deltoide vai esconder aquela clavículazinha subluxada ali e vai resolver. Agora, se tem um descolamento epifisário, você vai ter um comprometimento do desenvolvimento da cintura escapular. E aí, no futuro, você vai ter uma discinesia escapular. Então, eu acho que a indicação mais adequada de tratamento para esses pacientes cirúrgico é quando você tem uma lesão fisária associada, né? Mas, de novo, a maioria dos casos é conservador, porque quando eles fazem um tipo 2 ou um tipo 3. Perfeito, perfeito. Eu estou extremamente satisfeito. Eu acho que aprendi mais do que moderei hoje aqui, viu? Uhum. Foi muito legal. Eu acho que a gente foi bem dentro do contexto que a gente tinha pensado. Abordamos duas patologias comuns, abordamos o atleta durante a temporada, fora da temporada, abordamos o primo luxador glenomeral, abordamos a controvérsia da LAC tipo 3. Fiquei muito satisfeito. Agradeço ao Polidoro, agradeço a Marcos a participação. Deixo a vocês à vontade para que a gente possa se despedir. Agradecer ao Marcos aí, agradecer ao João, a SBOT, a SEC, a SBRAT pelo convite e estou à disposição para mais discussões. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. É isso aí, é uma satisfação encontrar vocês, mesmo que seja assim um pouquinho à distância. Foi ótimo, João Felipe, João Polidoro. Que a gente possa continuar nas bots fazendo cada vez mais esses exercícios de educação continuadas que todos nós aprendemos um com a experiência do outro. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.